Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa quarta parte da prova resolvida da Codevasp do Sebrasp. Meu nome é Pedro Murga, de Provas de Engenharia. Acompanhe comigo aqui no slide, por favor. Se você tiver alguma dúvida, basta mandar um direct para mim para o @ppedromurga, tudo bem? Nessa parte da aula aqui resolvida, a gente vai falar sobre planejamento e projeto de obras, construção civil e obras hídricas. Vamos resolver as questões de 89 a 101, beleza? Então vamos lá, pessoal. Um caminhão betoneira com concreto usinado acaba de chegar à obra para concretar pilares densamente armados no pavimento térreo da construção de um edifício. E aqui já vale um aviso. Vocês sabem qual é a porcentagem máxima que podemos ter de aço em relação à seção de concreto? De 8%. Está na nossa NBR de concreto, tudo bem? É um valor bem cobrado pelas bancas, então vale a pena sim você notar. Vamos continuar aqui. O projeto e a documentação técnica solicitam resultado de ensaio de abatimento do tronco de cone, slump test, igual a 12 centímetros, mais ou menos 2 centímetros, para o concreto. Durante a realização do slump test, foram obtidas as seguintes medidas: altura do molde igual a 30 centímetros, altura média do corpo de prova do concreto em relação ao piso após a retirada lenta do molde igual a 11 centímetros. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens a respeito do recebimento de materiais em obra. Questão 89. O ensaio de abatimento de tronco de cone deve ser realizado antes que sejam moldados os corpos de prova para os ensaios de resistência do concreto. Pessoal, questão bem tranquila aí para começarmos nosso bloco, né? A questão está correta. Trata de ensaio de recebimento de concreto, de acordo com a BNT NBR 12655, né? Preparo, controle e recebimento, ensaio de consistência. Devem ser realizados ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de cone, conforme a BNT NBR NM M7, ou de espalhamento e habilidade passante em fluxo livre, no caso de concreto autoadensável. Pessoal, o concreto autoadensável ele é muito mais fluido que o concreto convencional. Então, ele não tem o slump test, e sim essa capacidade de fluxo passante. Aí eu estudei, apresentei isso para vocês na nossa aula lá no Grão Cursos, tudo bem? Eventualmente eles cobram alguma coisa relacionada a concreto autoadensável, só que é um pouco mais raro, é bem difícil você achar questões relacionadas a concreto autoadensável. Voltando aqui para a nossa questão, para o concreto preparado pelo construtor da obra, devem ser realizados ensaios de consistência sempre que ocorrerem alterações na umidade de agregados. Na primeira amassada, ao reinício do preparo após a interrupção da jornada de concretagem, de pelo menos 2 horas, na troca de operadores, cada vez que foram moldados corpos de prova. Aí, para concreto preparado por empresa de serviço de concretagem, devem ser realizados ensaios de consistência a cada betonada. Beleza? Então, ensaio de consistência tem que ser utilizado com frequência no canteiro de obras, tudo bem? É importante medida para a trabalhabilidade. Questão 90. O concreto enviado pela usina atende ao critério estabelecido no projeto e no material técnico para o teste de abatimento do tronco de cone, podendo ser recebido na referida obra. Pessoal, aqui muito importante, olha só, antes de resolvermos a questão, vamos analisar o enunciado com cuidado. O projeto e a documentação técnica solicitaram o resultado do ensaio de abatimento do tronco de cone, slump test, igual a 12 centímetros, 12 mais ou menos 2. Tudo bem, então pode ir de 10 a 14. Para o concreto. Durante a realização do slump test, foram obtidas as seguintes medidas: a altura do molde, 30 centímetros, pessoal, olha, tá vendo ali onde está escrito a taxa aqui no desenho de cima? 30 centímetros, esse molde tem 30 centímetros. Altura média do corpo de prova do concreto em relação ao piso. Olha só, ele deu a altura que o concreto se assenta, a altura do concreto, e não a diferença que é o abatimento em si. Olha só, então ele deu só a altura do concreto, tudo bem? Igual a 11 centímetros. Assim, observe que a distância do abatimento será igual à diferença dos 30 centímetros iniciais da altura média do corpo de prova, menos, né, a diferença dos 30 centímetros iniciais e da altura média do corpo de prova de 11 centímetros. Ou seja, o abatimento será igual a 30 menos 11, que é igual a quanto, pessoal? Igual a 19. Observa ali que o examinador quis brincar com você. Por quê? Porque a altura média do corpo de prova era 11. E se é 12 mais ou menos 2, então pode ser de 14
a 10, então estaria dentro, só que ele não está te dando o valor do abatimento, tudo bem? Ele está te dando o valor da altura do concreto que sobra ali, e não está te dando o valor do abatimento do tronco de cone. Então a questão está errada, porque o nosso abatimento ele é bem maior do que o especificado em projeto. Qual é o especificado em projeto? 12 mais ou menos 2. E qual foi o nosso abatimento? 19 centímetros. O nosso concreto está mais fluido, beleza? Então, alternativa errada. Observe que o projeto e a documentação técnica solicitaram o resultado do ensaio do abatimento do tronco de cone, slump test, igual a 12 mais ou menos 2. E o abatimento obtido foi de 19 centímetros. Questão interessante, não é mesmo? Alternativa errada. Vamos aqui à próxima. Questão 91. Quando o resultado do slump test é menor do que o intervalo previsto em projeto, não se recomenda o procedimento de adição de água ao concreto usinado na obra por aumentar a relação água-cimento, reduzindo a sua resistência. Pessoal, questãozinha bem tranquila, a questão está correta. Olha só, quando o resultado do slump test é menor do que o do intervalo previsto em projeto, tudo bem, o slump test ele abateu menos do que o necessário, né? Ou seja, ele está, vamos falar assim, mais maçudo do que, que você queria, ele está menos fluido do que você precisaria na sua obra. Você poderia colocar água de forma nenhuma, você poderia colocar água no seu concreto, tá? Olha só. A relação água-cimento influi diretamente na resistência do concreto. Isso pode ser observado, por exemplo, pela lei de Abrams, em que Fc é a resistência do concreto, K1 e K2 são constantes e AC é a relação água-cimento. Observe que se aumentarmos a relação água-cimento, né, A, tá vendo A sobre C aqui em cima? Então, relação água-cimento, a resistência do concreto vai diminuir, né? O K2 vai ficar maior e o FC vai ficar menor, né? Perfeito? Então, você não pode adicionar água no concreto, você vai alterar totalmente o traço do concreto. Assim, quando não se obtém a trabalhabilidade necessária, deve-se usar um aditivo superfluidificante, jamais adicionar água. E esse aditivo tem que ser dosado de forma correta, entendeu? Você simplesmente não pode, vou colocar um aditivo superfluidificante. Não pode ser, tem que partir para uma solução calculada, perfeito? Observe que o projeto e a documentação técnica solicitaram o resultado de ensaio de abatimento de cone de 12 centímetros, mais ou menos 2. E o abatimento foi de 19, ou seja, já estava excessivamente fluido, perfeito? Alternativa correta. Vamos lá? Codevast 92. A utilização de espaçadores de armadura e o estabelecimento de um diâmetro máximo para o agregado graúdo na mistura do concreto são maneiras de se garantir a trabalhabilidade e o preenchimento adequado das formas dos pilares densamente armados durante a concretagem. Perfeito, pessoal. Questão corretíssima. Olha só, os espaçadores de concreto são utilizados para garantir o cobrimento mínimo do concreto, de acordo com a seguinte tabela da 6118 de 2004. A gente já vai chegar lá, tá? Mas olha só, interessante. Isso aí são espaçadores, está na mão do operário ali, espaçadores, roletes, para quê? Para garantir o cobrimento mínimo do pilar, ou seja, quando esse pilar for você colocar a forma, tudo bem? Ele vai encostar na forma e esse espaçador vai garantir o seu cobrimento mínimo, tudo bem? De acordo com a nossa NBR 6118. E olha só, Pedro, como que é cobrado essa 6118. A gente já vai chegar nessa planilha aqui. O que eu gostaria de vocês prestassem atenção? Que essa tabela de classe de agressividade ambiental e o cobrimento mínimo, ela é muito cobrada. Não pelo CESP, mas pelas outras bancas, ela é cobrada de forma reiterada. Então você tem que memorizar, tá bom? Olha só, observe que essa tabela cai com tanta frequência que merece ser memorizada pelo concurseiro. Então, olha só, começando aqui a laje, está atrás de mim, mas no slide já vai estar aqui do meu lado. Temos aí, laje 2 centímetros e meio, você vai pular 3 centímetros, 3 centímetros e meio, pular 4 centímetros e 4 centímetros e meio, beleza? Aí a viga você soma 0,5 centímetros em relação à laje, ou seja, de 2 centímetros que começa a laje, a viga vai começar 2,5, 3, 4 e 5. A viga e pilar, soma-se 1 centímetro em relação à laje, tudo bem? A viga e o pilar, ou seja, 2 centímetros e meio,
3 centímetros, pula 3,5, 4, pula 4,5 e 5. E elementos estruturais em contato com o solo, 3 centímetros aqui para a classe 1 e 2, 4 centímetros para a classe 3 e 5 centímetros para a classe 4. Em geral, eles não cobram elementos estruturais de contato com o solo, é um pouco mais difícil de memorizar. Vamos olhar novamente essa tabela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, laje, temos ali classe 1, tá em milímetros, mas vamos falar em centímetros que é mais fácil, né? 2 centímetros, a classe 1 sempre começa com 2 centímetros, salvo exceções na norma e tal, tem algumas exceções que você pode diminuir, mas via de regra, 2 centímetros. Classe de agressividade 2, 2,5 centímetros. Aí você pula o 3, tá vendo que eu marquei um X ali com 3? Pulou o 3, foi para 3,5, 3,5 centímetros da classe 3. E depois pulou o 4, foi para 4,5. Beleza, então já memorizei, Pedro, já memorizei a laje, 2, 2,5, 3,5 e 4,5. Perfeito. Agora eu vou memorizar a viga e o pilar, que é a mesma da laje protendida. Tá vendo? Olha só como são iguais ali, com a setinha laranja. Então temos ali 2,5, 3, 4 e 5, né? Ou seja, se você só somou ali meio, tudo bem? Da mesma forma ali, o concreto protendido laje, 2,5, 3, 4 e 5. Perfeito? E agora, concreto protendido viga e pilar, só somar mais meio, ou seja, 2,5 vai para 3, né? Aqui embaixo, tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando comigo? 3 vai para 3,5, 4 vai para 4,5, 5 vai para 5,5. Ou seja, 5,5 centímetros para viga ou pilar protendido na classe de agressividade 4, altamente agressiva, né? E aqui, elementos estruturais de contato com o solo, classe 1 e 2, 3 centímetros, tá? E classe 3, 4, classe 5, 5. Então aí é o jeito de você memorizar. Pessoal, o que mais cai? O que mais cai é a laje simples ali, 2, 2,5, 3,5 e 4,5. Esses aí sempre cai, cansou de cair já em questões de concurso da engenharia, tá bom? Vamos continuar aqui. Cuidados com concretagem, apenas falando aí sobre o diâmetro máximo do agregado. O concreto deve possuir trabalhabilidade e diâmetro máximo do agregado compatíveis com o espaçamento das bainhas, ancoragens e armaduras passivas. Em certos casos, é necessário que a obra disponha de um traço de concreto com igual resistência e de características especiais. Pode ser utilizado nas regiões de maior concentração, como por exemplo nas regiões das ancoragens. Tudo bem? Então, questão correta. Vamos lá, questão 93. A elaboração de um projeto executivo, a construção e a manutenção da edificação, sobre ótica de gestão de projetos, são classificadas e detalhadas como 3 projetos distintos. Pessoal, questão diferente essa, né? Só que essa questão aí está errada, porque a elaboração do projeto executivo e da construção também são projetos, né, pessoal? Porque o projeto executivo é um projeto e a construção também é outro projeto, é o as-built, né? Como construído. Contudo, a manutenção se trata o quê? De um programa de manutenção, tá bom? Olha só. Embora de fato exista um projeto executivo, um projeto de construção, as-built, para manutenção temos planos ou programas e não projetos, tudo bem? Execução de serviços. Os serviços de conservação e manutenção correspondem às atividades de inspeção, limpeza e reparo dos componentes e sistema de edificações e serão executados em obediência de plano ou programa de manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados nos componentes da edificação. Já vimos ali no PMBOK que um projeto significa um esforço temporário para obter um resultado único, né? Você vai fazer uma casa, né? Imagina, vai construir uma casa, não pensa numa casa Minha Vida, pensa numa casa um pouco mais diferente, vai ser um projeto único para aquela hora, né? Para aquela duração, para aquele custo, vai ser um projeto único, um esforço temporário para um projeto único. Contudo ali, se temos ali manutenção periódica, é uma atividade sem tempo definido, tudo bem? Então a questão está errada. Vamos aqui, temos aí também programação de manutenção preventiva de acordo com a NBR 1437. O proprietário do condômino deve elaborar o programa de manutenção. A observação e o cumprimento do programa de manutenção fornecem subsídios para bom funcionamento da edificação, atendendo às condições de saúde, segurança e salubridade do usuário. Beleza? Vamos continuar aqui. Sebrasp 94, a estrutura analítica do projeto, questão de projetos e o desdobramento de mapas mentais são ferramentas que auxiliam na elaboração de um cronograma de obra mais completo possível. Olha só, questão interessante falando sobre a EAP que você descobre aí no seu PMBOK, tudo bem, pessoal? Questão tranquila, questão está correta, tudo bem? Fala aí da EAP. Voltando aqui, ó,
Alternativa correta. Projeto é um esforço temporário empreendido para a criação de um produto, serviço ou resultado único. Olha só, me adiantando aí no que eu estou falando para vocês. Em gerência de projetos, uma estrutura analítica de projeto, EAP, Work Breakdown Structure, o WBS, é um processo de subdivisão das entregas do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. É a estrutura em árvore exaustiva de maneira geral para mais específica, orientada às entregas, fase de ciclo de vida ou por subprodutos, deliverables, né, os entregáveis, que precisam ser feitas para contemplar um projeto. Definição da Wikipedia. Observe o exemplo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo só me alterar aqui um pouquinho. Aqui, ó, pronto. Então, olha só, olha aqui, temos ali o produto ou projeto novo, né? Temos a casa nova, tudo bem? Que seria o nosso projeto principal. Temos fase do ciclo do produto, preparação do terreno, fundações, alvenaria de elevações. Você dividiu em pacotes gerenciáveis, né? Ou seja, a casa nova tem preparação do terreno, fundações e elevação. Temos aí componentes da preparação do terreno, topografia, terraplenagem e demarcação. Terraplenagem, temos aí o corte aterro. Então, temos ali o nível 3. Então, ele conseguiu dividir em pacotes gerenciáveis, tudo bem? Pacotes de trabalho gerenciáveis. Contudo, isso aí, observa que você não tem a dimensão temporal. Isso aí teríamos aí com um cronograma físico-financeiro, com PERT CPM para determinarmos o caminho crítico, não é mesmo? Não temos ainda a dimensão tempo na estrutura analítica do projeto. Por isso que ela é o primeiro passo para você fazer o seu projeto. Vou me colocar no meu lugar aqui, né? E vamos para a próxima questão. No Brasil, o sistema de coleta de esgoto urbano mais utilizado é o esgotamento unitário ou combinado. Pessoal, agora estamos falando sobre saneamento. E aí, olha só, vamos novamente. No Brasil, o sistema de coleta de esgoto urbano mais utilizado é o esgotamento unitário ou combinado. Pessoal, a questão está errada. O sistema de esgotamento sanitário utilizado no Brasil é o sistema do separador absoluto. Os sistemas de esgoto são classificados em sistema unitário. Confira aí a imagem. Sistemas unitários são aqueles onde as canalizações coletam e conduzem as águas servidas juntamente com as águas pluviais. Ou seja, é um grande tubo, é uma grande tubulação, tanto para as águas servidas, as águas de esgoto, quanto para as águas pluviais. Ou seja, observa ali que não é uma coisa muito prática para você utilizar, porque quando você tem muita chuva, você vai se misturar com esgoto, não é verdade? Então, o ideal é que você tenha sempre a separação da água pluvial e da água do esgoto, né? Do esgoto, na verdade, tudo bem? Então, tem como inconvenientes seções de escoamento relativamente grandes, né? As seções têm que ser muito grandes, maior volume de investimento e redução de possibilidade de construção em etapas, maior poluição das águas receptoras e maior dificuldade de controle da mesma, ou seja, um esgoto vai entrar com água pluvial, vai também poluir, tudo bem? A água pluvial. Então ali é pouco utilizado, já foi muito utilizado no passado, tem fotos aí, se você pesquisar na internet, tem fotos em países que tiram foto dessas galerias, são enormes, do sistema unitário, e não é utilizado no Brasil, pois aqui é o separador absoluto. Vamos continuar aí. Sistema misto ou separador parcial. A coleta abrange as águas residuárias e as águas pluviais internas de pátios e telhados, visando a redução das dimensões do sistema por diminuição do volume de descargas de águas pluviais. Apesar das dimensões dos coletores serem menores e os investimentos também menores, esse sistema apresenta desvantagem porque durante o período de chuva a variação de vazão nos coletores, elevatórias e estações de tratamento é acentuada, dificultando a operação. Perfeito? E por fim aí temos o sistema do separador absoluto no Brasil, né, pessoal? Bem fácil. Esse sistema é concebido para receber exclusivamente esgotos domésticos e industriais. As águas pluviais são esgotadas em outro sistema independente, tudo bem? No Brasil, esse sistema é usado desde o início do século e apresenta uma série de vantagens. As tubulações são menores, favorecendo o emprego de tubos pré-moldados. Pode-se fazer a implantação do sistema por partes, construindo inicialmente a rede de maior importância e ampliando-se posteriormente. As condições de operação das elevatórias e estações de tratamento são melhores, não sofrendo alterações significativas de vazão por ocasião de períodos chuvosos, afastando as águas pluviais e facilitando, admite-se o lançamento múltiplos em locais mais próximos. Beleza, pessoal? Então a alternativa aí está errada. Observe uma imagem aqui do nosso separador absoluto. Também temos a rede de esgoto, uma tubulação que vai direto para a extração e tratamento de esgoto, e temos aí a rede pluvial. Beleza?
Alternativa errada. Questão 96. Em uma rede coletora de esgoto, o interceptor é uma canalização que não recebe ligações prediais diretas. Pessoal, questão está correta. O coletor secundário recebe ligações prediais diretas, né? Temos o coletor secundário e o primário, tudo bem? Confira na imagem seguinte a sequência. Temos ali a imagem no próximo slide, tá? O coletor secundário recebe contribuição do esgoto sanitário das ligações prediais em qualquer ponto de sua extensão e normalmente são instalados no passeio com pequeno diâmetro. Aí temos aí, saindo da sua casa, temos o coletor secundário. Do coletor secundário temos o que? O coletor primário. Tubulações que podem receber e transportar contribuições de esgoto, ligações prediais e de coletores secundários, dividindo em coletor tronco, recebe contribuição de coletor secundário, e principal, coletor de maior extensão na bacia de esgotamento. Tudo bem? Interceptor, tubulação cuja função precípita é receber e transportar o esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem das contribuições, da qual resulta o amortecimento das vazões máximas. Emissário, pessoal, tubulação que recebe esgotos exclusivamente na extremidade de montante, destinada a conduzir esgotos a um destino conveniente, ETE ou lançamento, sem receber contribuições em marcha. Olha só, pessoal. Confira a imagem a seguir. Então temos ali, saindo da sua casa, o coletor secundário, indo para o coletor primário, indo para o interceptor, passando por estação de tratamento de esgoto e pelo emissário até o corpo receptor. Perfeito? Então a questão está correta, sim. Vamos aqui, questão 97. Utilizadas nas estações elevatórias de esgoto, as bombas do tipo parafuso são indicadas para grandes alturas de recalque. Pessoal, a questão está errada, porque a gente está falando do parafuso de Arquimedes, tá bom? Olha só, as bombas do tipo parafuso é uma bomba de deslocamento positivo baseada no parafuso de Arquimedes. As bombas parafusos permitem elevar desde pequenas a altas vazões em alturas relativamente baixas, como na imagem aí que você está vendo, sendo útil no campo de saneamento para elevatórias de esgoto, recirculação de lodos ativados, elevação de águas, controle de inundações pluviais e bombeamento em plantas de tratamento de resíduos industriais. Observe ali exemplo de bomba parafuso, observe aí que elas estão em paralelo, né? Não tem um aumento de altura manométrica, e sim de vazão, perfeito? Então temos ali exemplo de 3 bombas parafusos em paralelo, beleza? Vamos continuar aqui. Em projetos de redes coletoras de esgoto, a declividade mínima de um coletor é aquela que, para as condições iniciais de vazão, garante a tensão de arraste de 1 pascal. Pessoal, a questão está corretíssima. É a tensão trativa. Olha só, trata-se da tensão trativa, de acordo com a BNT NBR 9649, dimensionamento hidráulico. Cada trecho deve ser verificado pelo critério da tensão trativa média de valor mínimo, ΔT de 1 pascal, calculada com a vazão QI para o coeficiente de Manning de 0,013, de concreto, né? A declividade mínima que satisfaz essa condição é essa daqui embaixo, tudo bem? É a fórmula aí relacionada aí à tensão trativa. O que vocês têm que saber que o esgoto tem que ser autolimpante com essa tensão trativa de pelo menos 1 pascal. Perfeito? Observa ali que eu coloquei para vocês também a fórmula aqui embaixo, vai estar no seu material, depois vocês estudem um pouco mais a fundo. Isso aí pode cair, geralmente não no CESP, mas numa prova que às vezes tem alguma banca que cobra isso aí de uma forma mais prática, com algum cálculo. Às vezes é preciso você revisar essa forma, como por exemplo a FGV ou a FCC, tá bom? Vamos continuar assim. Assim, a tensão trativa é a associação à autolimpeza de dutos. Tradicionalmente utiliza-se a associação de uma velocidade mínima com a mínima relação de enchimento da seção do tubo, Y sobre D, né, para assegurar a capacidade de fluxo de transportar material sedimentável nas horas de menor contribuição, ou seja, a garantia de autolimpeza das tubulações. A tensão trativa, ou tensão de arraste, nada mais é do que o componente tangencial do peso do líquido sobre a unidade diária da parede do coletor e que atua, portanto, sobre o material aí sedimentado, promovendo seu arraste, como apresentado na figura a seguir. Tudo bem? A figura aqui em cima. Então aí, questão correta. Questão 99. Na distribuição vertical de sedimentos em um rio, as partículas mais finas em suspensão do sedimento em suspensão apresenta uma variação crescente da superfície para o leito. Tudo bem? Questão interessante. Vamos ler novamente. Na distribuição vertical do sedimento nos rios, as partículas mais finas apresentam uma variação crescente da superfície
para o leito, pessoal. E na verdade, não, né, pessoal? Porque é ao contrário. As partículas mais finas apresentam distribuição uniforme. As partículas mais grossas apresentam uma variação crescente da superfície para o leito, tudo bem? As mais finas têm graduação uniforme e as mais grossas apresentam uma variação crescente da superfície para o leito. A distribuição de sedimentos transversalmente varia segundo a velocidade da corrente da água, e a disponibilidade e granulometria do sedimento. As partículas mais finas, como silt e argila, apresentam uma distribuição aproximadamente mais uniforme na vertical, enquanto que as partículas mais grossas, uma variação crescente da superfície para o leito. Desse modo, as concentrações de sedimentos geralmente são menores próximos às margens. Beleza? Então a questão está errada. Questão número 100. A garrafa Delft é um equipamento para medição de descarga sólida de arrasto em rio. E aí, pessoal, questão bem específica, né? E você sabe o que é a garrafa Delft? Essa era a dificuldade da questão, saber o que é essa bendita garrafa. E ela está aqui, ó. A alternativa está errada. A garrafa Delft é utilizada para medir o transporte de sedimentos em um canal. Você coloca essa garrafa aí, ó, que mais parece um pequeno míssil, né? Você coloca ela dentro do fluxo de água e você mede o transporte de sedimento no canal. Vamos ler aqui o texto acerca dela. Assim, a garrafa Delft é baseada no princípio de fluxo, que significa que a água que entra pelo bocal, né, pelo bocal, a parte da frente ali, sai na garrafa pelo seu lado traseiro. Como resultado de uma forte redução da velocidade do fluxo devido à geometria da garrafa, as partículas da areia maiores do que 100 micrômetros depositam-se dentro da garrafa. Usando esse instrumento, o transporte de areia médio local é medido diretamente. Como a eficiência geral da garrafa Delft é bastante baixa, ela é suficiente e precisa para determinar apenas o volume submerso de areia coletada a bordo de uma embarcação, tudo bem? Então a garrafa Delft, transporte de sedimentos em um canal, tudo bem? Continuando aqui, questão 101. Na parte baixa de uma bacia hidrográfica ocorre a tendência de maior formação de depósitos de sedimentos, o que responde a uma gradação do leito. Pessoal, questão bem tranquila, né? Você imagina que na parte de baixo de uma bacia hidrográfica realmente vai ter mais sedimento, não é verdade? Observe aí, temos aí uma bacia hidrográfica, ao final dessa bacia hidrográfica, ali na foz, teríamos aí uma deposição maior dos sedimentos que são transportados pelos afluentes, não é verdade? Então a alternativa está correta, ó. Sedimentos podem ser definidos como partícula derivada de rocha ou de materiais biológicos por processos físicos ou químicos e que é transportada pela água ou pelo vento do lugar de origem aos rios e locais de deposição. Assim, a produção de sedimentos pode ser entendida como a quantidade de partículas erodidas que são transportadas pelo curso d'água. Beleza? Questão bem tranquila aí, questão 101. Vamos lá, apenas ler aqui para você. Dessa forma, Bordas e Semmelen citam que a produção de sedimentos em uma bacia pode ser dividida em 3 grandes compartimentos. O interflúvios ou vertentes, que constituem a área de captação e produção de sedimentos. O leito ou calhas, que se concentra o escoamento e que tem por papel principal realizar a propagação dos sedimentos produzidos pelos interflúvios da saída da bacia. E as planícies aluviais ou várzeas, que circulam as calhas, que funcionam como receptores dos sedimentos produzidos mais a montantes. Está na várzea, né, pessoal? Ou seja, aí que teríamos aí a deposição dos sedimentos. Tá bom? Vamos aqui, 102. Falamos agora de dragagem, pessoal. E agora, dragagem, como eu falei aí na aula introdutória sobre o nosso curso, ou o nosso colega do CESP ele vai copiar alguma coisa relacionada à norma, ou ele vai copiar um livro do Alfredini, Gestão de Portos e Encostas, e o mais recente, Engenharia Portuária, beleza? Então, para você manjar bem dessa matéria, tem que adquirir esse livro. Não tem jeito, tá bom? Olha só, as dragas de alcatruz realiza por sucção e recalque a extração de sedimentos do leito do corpo hídrico. Pessoal, a questão tá errada, tá? Olha só como é que a draga de alcatruz, essa draga aí de escada, em inglês ela chama de Bucket Ladder Dredge, tudo bem? Ela é utilizada ali para retirar material do rio. Em geral, ela é utilizada também perto de portos. Por quê? Porque ela não entope, né? Ela não entope. Essa escada aí fica girando e vai retirando todo o material, tudo bem? É bem utilizada também em perto de portos. Só que ela faz muito barulho e, com garantia, com vantagem, ela pega aí diversos tipos de granulometria. Então, nunca que uma draga de alcatruz vai ser uma draga de sucção e recalque, tudo bem? Olha só. A draga de alcatruz é uma draga que opera com uma espécie de escada de balde e não por sucção e recalque, chamada em inglês de bucket dredge, como mostrado nas imagens a seguir. Pessoal, novamente aqui fica o recado. Estudem
transporte hidroviário. As questões são fáceis. Observa ali que você só precisava saber qual era a draga. Nada mais do que isso. Tudo bem? A próxima questão também vai ser a mesma coisa, falando sobre a draga. É um pouquinho mais difícil, sim. Mas, geralmente, as questões são fáceis. E são fáceis se você relacionar essas questões com questões de pavimentação, com questões de análise orçamentária, que em geral o CESP cobra mais, tá bom? Então vale muito a pena estudar isso aí, que se você estudou um pouco, você provavelmente vai acertar as questões. Vamos aqui, mais uma, draga de Alcatruzes, tá? Já falei isso para vocês. Questão 103. Em uma obra de derrocamento submerso, o desmonte do material pode ser realizado por percussão direta, perfuratriz ou pelo uso de explosivos. Pessoal, a questão está correta e novamente aí ela foi retirada do livro Engenharia Portuária, que apresenta exatamente esses 3 métodos. Desmonte mecânico. Desmonte mecânico utiliza a energia de impacto por percussões reiteradas, usando para tanto basicamente o derrocador de percussão ou perfuratrizes. A energia utilizada no equipamento é a função da dureza, espessura e profundidade da camada, bem como da dimensão máxima desejada que o material desagregado. A seguir descreve-se os equipamentos mais empregados, tudo bem? Temos ali um método de derrocagem, um derrocador em queda livre. O derrocador de queda livre utiliza a percussão de uma haste de derrocagem de grande peso constituída de um pontalete de forma de tronco cônica de aço de liga especial ultra duro, cuja energia de impacto é a função da altura de queda da haste, normalmente de 2 a 5 metros. Perfeito? Percussão direta. Desmonte por explosivos, né? Observa ali uma embarcação com esse tipo de equipamento. O desmonte com explosivos usa a introdução de cargas a serem detonadas em perfurações previamente executadas, sendo atualmente mais comum o emprego de marteletes a ar comprimido. Nas perfurações efetuadas a partir da superfície, utilizam-se embarcações estacionárias com várias torres, muitas vezes móveis sobre trilhos, igual essa aí, né? Dotadas de hastes perfuratrizes e longas que se movem no interior do tubos guias solidários ao flutuante, o qual garante o seu posicionamento com 4 charutos apoiados sobre o fundo e operado por guinchos. Pessoal, observa ali desmonte por explosivo. Então a questão está correta, tudo bem? Vamos lá. A draga Dipper é indicada por operação de dragagem em leitos de curso d'água constituído de materiais duros, maiores e desagregados, tais como cascalho e pedregulho. E agora, pessoal, você precisava saber qual que era a draga Dipper, não é verdade? E a draga Dipper é essa aí, ó, a pá escavadeira, que é um equipamento escavador de custo médio, com baixa a moderada capacidade em áreas de operação mais amplas e bom desempenho na escavação da argila rija, areia grossa e pedregulhos. Suas desvantagens são na recomendação de não operar com condições de agitação, principalmente ondulação, e na limitação da operação de maiores profundidades. Também não são eficientes na dragagem de material muito fluido. Tudo bem? Então, pessoal, olha só, essa foi uma questão. As 3 questões que eu apresentei aqui para vocês relacionadas ao transporte hidroviário, as 3 foram retiradas diretamente do livro Engenharia Portuária, tá? Vamos lá, vamos continuar. Sebrasp 2021, Código 105. Para aumentar a altura manométrica de recalque usando mais de uma bomba centrífuga, deve associar bombas em paralelo. Bom, pessoal, o Sebrasp não cobrou muita hidráulica nessa prova, tem mais uma questão de canal aqui, mas a questão está errada. Por quê? Porque a gente sabe que para você aumentar a altura manométrica, você tem que botar as bombas uma atrás da outra, uma bomba em série. Se você colocar a bomba em paralelo, você vai aumentar a vazão, né? Como aquela imagem das 3 bombas de parafuso de Arquimedes, tá bom? Então, olha só, alternativa errada, associações em séries aumentam a altura manométrica e associações de paralelos aumentam a vazão do conjunto de bombas. Associações em séries, sistema utilizado quando necessita variar muito a altura manométrica. A vazão não é alterada, a pressão aumentada à medida que passa pelo equipamento. A altura manométrica vai ser a altura da bomba 1, mas a altura da bomba 2. Observe ali uma curva relacionada à associação em série aqui do meu lado. Tudo bem? E associação em paralelo. Esse sistema utilizado quando necessita variar muito a vazão. Característica: a vazão é alterada, a pressão é aumentada, a altura manométrica se mantém praticamente constante. Tudo bem, pessoal? Observe aqui no meu lado a associação em paralelo. Então a alternativa está errada. Mais uma aqui, 106. No caso de instalações de bombeamento de funcionamento contínuo, a fórmula de Brice permite o dimensionamento econômico do diâmetro da canalização de recalque. E aí, pessoal, um tema mais incomum falando da fórmula de Brice, e a questão está correta, olha só. O dimensionamento das linhas adutoras pode ser realizado através da fórmula de Brice,
que se aplica a estações de bombeamento que operam da forma contínua. A fórmula de Brice é expressa por D igual a K vezes raiz de Q, em que D é o diâmetro econômico, K é o coeficiente variável e Q é a vazão, tudo bem? O Q varia de 0,75 a 1,4. O valor de K depende das variáveis como custo médio e o conjunto elevatório, tudo bem? É uma constante. Então, a questão está correta, é utilizada aí a fórmula de Brice. Questão 107. A redução da altura de sucção em um sistema de bombeamento é uma medida que ajuda a evitar o fenômeno indesejável da cavitação nas bombas. Pessoal, a questão também está correta. E o que vem a ser cavitação, Pedro? Olha só. Cavitação é o fenômeno de vaporização de um líquido pela redução de pressão durante o seu movimento. Assim, em certos pontos, devido à aceleração do fluido, como em um vertedor, em que a turbina hidráulica ou em uma bomba hidráulica, em um local ou em uma válvula, a pressão pode cair a um valor menor do que a pressão mínima e que ocorre a vaporização do fluido em determinada temperatura. As bolhas, elas implodem, tudo bem? Então ocorrerá uma vaporização local do fluido formando bolhas de vapor. A cavitação é comum em bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas hidráulicas, propulsores navais, pistões de automóveis e até canais de concreto com altas velocidades, como vertedores de barragem. Observe ali, pessoal, esses danos aqui causados na turbina Francis, tudo bem? Um exemplo aí de problemas de cavitação. Então, olha aqui a minha imagem aqui ao lado. Assim, ao reduzir a altura de sucção da bomba, o texto de sucção terá maior pressão, tanto devido à redução da altura geométrica como à redução da perda de carga de tubulação. Você não vai ter um ganho de pressão, né, já que você vai diminuir a altura de sucção. Tá correta a questão, tá bom? Vamos continuar aqui. Sebrasp 108, o perímetro molhado, considerando o pré-dimensionamento do canal trapezoidal apresentado na figura precedente, julga os itens seguintes. O perímetro molhado do escoamento é inferior a 25 metros. Pessoal, qual que é o perímetro molhado? São aí 10 metros mais as laterais, tudo bem? Vai ser todo o perímetro que está molhado. São esses três lados. Como é que você calcula esses três lados? Vamos somar? Então, olha só, temos ali a razão de 2 para 1, não é isso? Temos 4, então teríamos 8, e aquele perímetro ali, aquela lateral, teria aproximadamente 9, tá bom? Então seria o que? 9 mais 10 mais 9, perímetro de 28. O perímetro é superior a 25 metros, não dá 9 redondo não, tá, pessoal? Eu fiz ali para ficar mais fácil, tudo bem? Então basta identificar a relação 1 para 2, né? Ou seja, você tem 4, você vai ter 8, então você teria aí a sua hipotenusa com 9, né? Seria 8, 4 e faria uma hipotenusa de aproximadamente 9, que seria a lateral do seu canal trapezoidal. Beleza? Então 9 mais 10 mais 9, 28. A questão está errada. O raio hidráulico é superior a 3 metros. Também está errado, pessoal. Olha só, o raio hidráulico é área sobre o perímetro molhado. A gente já determinou que o nosso perímetro molhado é igual a quanto? É igual a 28. Qual seria a área? Você pode calcular da forma que você quiser essa área. É simples, né? Mas pode ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então a área aqui, ó, vai ser igual a 72 metros quadrados. 72 dividido por 28, que é o perímetro molhado, dá 28, dá 2,57. O raio hidráulico é superior a 3? Não, é inferior a 3. Beleza, pessoal? Questão de continha aí do SESP. Aqui vale uma informação. Se você tiver dificuldade para fazer a questão e se a sua prova for a discursiva for no outro turno, melhor ainda. Mas se não for, você pode fazer a discursiva, ficou na dúvida, você preenche o seu gabarito e depois você faz as questões de conta, entendeu? Se você não tiver seguro, se você não tiver sangue frio na prova, meu Deus, será que essa conta está certa? Será que essa conta está errada? Eu não sei, não tenho certeza se eu fiz, porque na prova é diferente. Fazendo aqui, você abre o Excel, você faz uma conta rapidinho, faz que nem eu fiz, só que na prova, né, os ânimos estão exaltados, você pode errar uma vírgula, pode errar por besteira, então você sempre pode deixar essas questões de conta para o final. Fez a sua redação, que você não passa sem redação, né, e depois você olhou assim, e agora eu tenho 10 minutos, agora eu vou comer um chocolate, agora eu vou tomar uma água e depois eu vou fazer conta. Já fiz isso várias vezes e deu certo, sabe? Às vezes a conta parece enorme e não é. A questão é muito mais fácil do que você imagina. Muitas vezes ali um enunciado grande, com muitos valores, pode te intimidar. Mas vai por mim, faça com essa estratégia aí que vai dar certo, tá bom? Vamos continuar aqui. Questão
110. Caso a vazão transportada seja igual a 216 metros cúbicos por segundo, a velocidade média do escoamento será igual a 3 metros por segundo. Pessoal, aí basta que nós apliquemos o que? A equação da continuidade, tudo bem? Q igual a VA, ou seja, a vazão vai ser igual a velocidade vezes a área, não é mesmo? Então, a vazão, ele falou que é 216 metros cúbicos por segundo. A velocidade, x, tudo bem? E 72 que vai ser o que? A área que a gente já calculou. Então, 216 dividido por 72, 3. Gabarito, está correta a questão. Beleza? Mais uma aqui, Antônio, engenheiro de obras rodoviárias, sempre que possível, opta pela utilização de agregado britado e extração de areia em cava submersa. Com base nessa informação, é correto concluir que o objetivo de Antônio com essa ação é diminuir o assoreamento do rio perto de locais de captação de água. Pessoal, a gente já viu essa questão aí, ela apresentou diversos recursos, todo mundo achou muito esquisita a forma com que ela foi escrita, tudo bem? Por quê? Porque ela não apresenta muito contexto. Olha só como ela não tem um pretexto, não tem assim uma situação para você entender. Olha só, Antônio, engenheiro de obras rodoviárias, sempre que possível opta pela utilização de agregado britado e extração de areia em cava submersa. Tá bom. Com base nessa informação, é correto concluir que o objetivo de Antônio com essa ação é diminuir o assoreamento do rio, perto de locais de captação da água. Sempre. Qual rio? Entendeu? Aí ficou um pouco solta essa questão, mas essa questão foi considerada correta, o pessoal entrou com recurso e não foi anulada, tá bom? Embora seja uma questão com pouco contexto, a atividade extrativista de areia é uma importante atividade minerária, sendo que a areia é considerada produto base da construção civil. Dessa forma, muitos especialistas consideram a atividade essencial no desassoreamento do rio já degradados, tornando a assertiva correta. Tá bom? Questão 102, 112 aqui, vamos fazer no próximo bloco, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse bloco. Já vamos continuar ali com uma questão de engenharia ambiental.